Glória a Deus. Irmãos, estar aqui é um momento de felicidade. Estar ao lado de amigos, pessoas que a gente ama, é mais ainda. Eu convidei minha família, eu convidei meus amigos, os meus irmãos já estão sempre comigo. Mas hoje a minha família se dispôs a estar aqui e eu estou muito feliz. Obrigada, Dona Maria, por a senhora estar aqui. Obrigada, minhas colegas de trabalho, minhas parceiras de todos os dias, a minha família de sangue, a minha filha e os meus 2 netos, um no ventre e um ali sentadinho. E também é um milagre, o meu tio,
concedeu que usaria os povos para alimentá-lo, usando meios inusitados. Isso ressalta a soberania de Deus sobre toda a criação. Elias segue as instruções de Deus e é sustentado pelos corvos, que não deixam faltar carne e nem pão. A fidelidade de Elias e a resposta divina de Deus, a fidelidade são evidenciadas na provisão contínua. Vocês perguntam contínua por quê? Porque mesmo por meios inusitados não faltou o pão, a carne para Elias. Elias continua seguindo as instruções e obedecendo a Deus. Destaca o poder do cuidado, a interação entre o profeta e o divino. Sublinha a importância da fé e a dependência de Deus. Como diz lá em Salmo 30, no verso 5. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Alegria, a vitória virá. Elias passou por muitas tribulações. Não foi de um dia, mas foram de muitos anos, mais ou menos 3 anos e meio, de seca e escassez. Mas Elias, já quando ouviu a obediência a Deus, ele somente esperou a ordem de Deus. A obediência era de Elias. Aí então aqui fala, ainda Deus fala com Elias, após 3 anos e meio de pura escassez. Deus mandou que Elias mudou o endereço de Elias, mandou que ele fosse para uma cidade do nome Serepta, em Sidom, onde ali uma viúva recebera a ordem de Deus para sustentá-lo. Uma história importante sobre a provisão e sobre a compaixão divina no contexto de uma severa seca. Deus direciona Elias a buscar refúgio nessa cidade. Ao chegar, ele dá de encontro a quê? Uma viúva catando gravetos. Você pode imaginar a miséria catando gravetos. E ele deve ter imaginado, mas o que Deus está fazendo comigo? Como nós, pela nossa lógica, perguntaríamos, meu Deus, eu estava lá no meu território, no meu palácio, em tudo, e me tira de lá, me manda ser alimentado por corvos, de repente me manda para uma cidade onde uma viúva vai providenciar algo para mim. Porque essa viúva, ela tem uma história, ela é escolhida de Deus para ser canal de bênção na vida do profeta Elias. A história da viúva de Serepta e Elias é um testemunho temporal do cuidado e da provisão de Deus. Aí na parte, nós vamos aqui, chegando ele, já viu a viúva, lá em 1 Reis 17, 13, tá? Essa passagem que eu estou falando para os irmãos. Vem a passagem que todos nós conhecemos, da multiplicação do azeite e da farinha. A fé da viúva foi posta à prova, quando ela decide obedecer às instruções do profeta, mesmo diante de quê? De escassez muito grande. Em 1 Reis 17:15, a obediência da viúva ressalta na realização da promessa divina. A farinha e o azeite não se esgotaram. Um milagre que sustentou Elias, que sustenta Elias, a viúva e seu filho, demonstra a fidelidade de Deus, apesar do contexto. A confiança em Deus provê não só o necessário sobre a sobrevivência, mas também fortalece a fé dos envolvidos. Elias enfrenta, olha só, tanto que tem desafios para que a vitória chegue na nossa vida. Poderia eu estar citando qualquer exemplo, até de mim mesma, mas Deus, na sua palavra, indicou certinho
para que eu mostre a vocês o caminho, como não é fácil. Só querer a bênção. Tem que se passar por algumas provações. Tá? A fé, a adversidade da viúva, a fé da viúva que compartilha a sua última refeição com Elias, ensina a confiar em Deus, mesmo em situações desesperadoras. O poder da oração. Nós falamos que Elias passou por adversidade, ele enfrentou fome, foi alimentado por corvos, ele foi para uma região aparentemente perigo, né? Mas lá, uma viúva de praticamente de uma situação mais precária ainda, providenciou pela mão de Deus para alimentá-lo, né? Aí fala da multiplicação do azeite, né? Da farinha, essa promessa que a viúva tinha para a vida de Elias, ele teria que ser abençoado por ela, tá? E também, ele ainda, além de enfrentar tudo isso, pela fé fortalecida da viúva, ele ainda enfrenta o desafio de sobrevivência e morte, porque no caminho dele também houve a morte do filho da viúva. Olha só, gente, como é difícil pensar que só bênção. Não é só bênção. Que mesmo Deus usando a bênção da viúva, que providenciou o alimento, ainda veio uma triste sorte sobre ele. A morte do filho, né? Aí, além disso, da morte, mas cada passo, a fidelidade de Deus é manifestada. Esse capítulo nos ensina sobre a dependência total, a importância da fé e a resposta divina às necessidades humanas. Fé em meio à adversidade. A fé da viúva compartilha sua última refeição com Elias, mas nos ensina a confiar em Deus. O poder da oração. A ressurreição do filho da viúva demonstra que Deus ouve e responde nossas orações. Reconhecimento da verdadeira autoridade ressalta a importância de reconhecer Deus, né? Após esse milagre, ela não teve que aplaudir o Senhor, porque é o Senhor que é o dono do milagre, é o Senhor que é o dono da bênção, e Ele ainda vai trazer muita coisa para a gente nessa noite. Eu estou citando essas passagens para que possamos entender o processo que antecede as vitórias. Quer desfrutar das vitórias? Obedeça a palavra de Deus. Aguarde o tempo de Deus. Né? Elias, Deus não falou com Elias por muito tempo, mas um determinado tempo, porque aguarde o tempo de Deus. E nesse tempo, Deus falou com Elias, né? Porque demorou, porque tudo é na hora de Deus, é na hora dele. Ele é o dono do tempo. Ele vai decidir que hora vai falar comigo, que hora vai falar com cada um de vocês. No Salmo 27, 13, 14, tem uma mensagem. Pereceria eu, sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Nos lembra que devemos confiar no Senhor e esperar. Devemos confiar e esperar pacientemente por sua intervenção em nossas vidas. Nos encoraja a ser forte, por Deus é a nossa fortaleza e salvação. Outro salmo que nos encoraja a esperar em Deus. Salmo 42, no verso 11. Por que está batida sua minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois
pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face. O Deus meu. Esse salmo, ele não é somente lamento de uma pessoa depressiva. É um canto daquele que busca o auxílio divino. É a expectativa de alguém que tem fé em Deus. O sofredor perde a alegria, mas não perde a esperança. O livro de Tiago, capítulo 5, traz importantes ensinamentos para nós cristãos. Principalmente sobre justiça divina e a necessidade de perseverança diante das aflições. Tiago 5,11, que temos por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido a paciência de Jó, e visto o final que o Senhor deu a ele. Olha só, nós vimos a vida de Jó. Quem já leu na Bíblia a vida de Jó? Jó é um homem abençoado, mas de repente, aparentemente, achava-se abençoado. Mas de repente tudo se acaba. Ele fica aonde? No pó. E Deus fala com ele em meio à tribulação. E prometeu, fez promessas e cumpriu. Né? Então esperamos no tempo de Deus para que as promessas se cumpram. Né? Para que possamos ver a vitória, primeiro, obedecemos. Segundo, esperamos. E por último, cremos. Cremos na palavra. Porque Deus vela pela palavra dele. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1:2, esse verso que eu disse agora, tá, irmãos? Mateus 24:25, vede que vós tenho predito. Romanos 3:3-4, que se alguns forem incrédulos, a incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, seja verdadeiro como está escrito. Você não pode deixar de ser verdadeiro, porque Deus, ele é verdadeiro em cada um de nós. Então, como que você vai ser falso? Deus te conhece. Não adianta, ele te conhece. Quando fores julgado, essa é uma afirmação de que Deus é verdadeiro em todas as suas palavras. Ele não falha em cumprir o que diz, é fiel em todas as suas ações. A importância dessa mensagem é para nos lembrar da confiabilidade de Deus, da importância de confiar nele em todas as circunstâncias. Viva de acordo com a verdade de suas palavras. Ele é justo e vencerá em todos os julgamentos. Paulo escreveu: esperança da vida eterna se deve a uma promessa
abençoado porque não me rendi ao Senhor. Não pedi para Ele que Ele me conserte. Porque muitas das vezes somos tão teimosos. Deus fala conosco, nós continuamos na teimosia. Então precisamos consertar essas peças que estão danificadas. Precisamos mover. Depois dessa, se precisamos consertá-la, também podemos substituí-las. Porque existem peças que não têm conserto. Existe coisa nas nossas vidas que temos que arrancar. Precisamos limpar da nossa vida. Não adianta queremos apenas achar que podemos encostar lá no cantinho. Não, precisamos substituí-las. Amém? Que não tem conserto precisa ser jogado fora. Precisa avançar, precisa mudar. Aí também existem peças que precisam de uma grande limpeza. Práticas erradas são sujeiras de pecado sobre o altar. O altar muitas vezes precisa de sacrifício. Sacrifício é o sangue derramado por Jesus. Esse é um sacrifício. O altar ele não pode ficar vazio. Precisamos ser testemunha do Evangelho de Cristo. Praticar o Evangelho daquilo que deu seu sangue para remover qualquer sujeira. O sangue de Jesus não só nos purifica dos nossos pecados, mas também fortifica a nossa vida, para que tenhamos fé, sentido e direção. Em João 1, verso 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em 1 Pedro 1, 18, 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram comprados. Foram redimidos de maneira vazia do jeito de viver dos seus, que foram transmitidos por nossos antepassados. Né? Mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro sem manchas e sem defeito. O poder do sangue de Jesus é a palavra central na Bíblia. No Antigo Testamento, ele também já era visto como algo importante. Está lá em Gênesis 3, Antigo Testamento. Ocorre a queda do homem. Para cobrir a nudez de Adão e Eva, o Senhor fez vestimentas de pele para os dois. Aqui ocorre o primeiro sacrifício de sangue. Um animal foi sacrificado para que sua pele pudesse cobrir o primeiro casal. Quando Deus nos comprou, não foi com bens materiais. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Incomparável, Jesus derramou seu próprio sangue para nos comprar. A bênção não chega. Você ainda se pergunta, mas eu estou em Cristo? Por que a bênção não chega? Porque existe um processo. Existe um processo para que a bênção chegue a nós. Precisa de conserto. Ou precisa de mudança. Ou até mesmo precisa de uma limpeza. Ou um sacrifício. O que está precisando na sua vida? Para que Deus mude a sua história. O que precisa? Precisa de conserto? Já falei, né? Porque se o altar permanecer vazio, ele vai ficar sujo novamente. Se você não se sacrificar para mudar esse vazio, vai continuar sujo. O que vem antes da bênção? Temos que observar os sinais. Deus nos dá sinais para que possamos mudar, mudanças. Os sinais, eles são bem menores do que a própria bênção. Porque quando Deus dá a bênção, Ele dá abundantemente. Mas no começo, Ele te dá um sinal do que vem pela frente. O sinal é a confirmação de Deus para a vitória chegar, para a porta se abrir. Mas antes da bênção, não pense você
bendizei o povo ao nosso Deus, fazei ouvir o seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois o Deus nos provaste, tu nos afinaste como a fina prata. Quem não passou ainda pela afinação de Deus? Quem? Quem pode dizer? Aparentemente, desde quando nasceu, não teve alguma provação, não teve que passar pelo vale, o vale da sombra da morte também. Mas Deus é Deus justo e verdadeiro. Ele trabalha para agir na nossa vida. O Salmo 66 é um salmo de gratidão a Deus por seu livramento. Apesar das dificuldades, Deus livrou, nos mostrou a importância de confiar em Deus e ser grato pelas bênçãos. Não percamos a esperança. Estamos terminando, irmãos. Não percamos a esperança. Por quê? Por nada nesse mundo, por nenhum tipo de situação, não podemos perder a esperança. Porque antes do dia e da alegria tem choro, e da noite, antes da bênção do milagre, tem tempo de tribulações, mas a vitória vai chegar. Como foi para Elias depois de 3 anos e meio? A chuva chegou, teve fome, teve escassez, mas não tem limite para a bênção, não tem limite da alegria, não tem limite na adversidade. A luta mais poderosa, não existe adversidade de luta maior do que o tempo da bênção. A esperança é a confiança no futuro, que Deus reserva a cada um de nós. Vem chuva, Deus dará instrumento para que possamos trabalhar, para que a bênção chegue na nossa vida, para conquistar